Olá, acadêmicos da disciplina de Ecologia de Comunidades. Vamos dar continuidade para a atividade 2 do bloco teórico, falando um pouco sobre conceitos de habitat, nicho ecológico e guilda. Para embasar essa aula, nós utilizamos o capítulo 7 do livro Fundamentos da Ecologia, do Odum, de 2004, que está disponível na biblioteca virtual da Unemat. Vamos começar um pouquinho, pessoal, falando sobre o que é habitat. Habitat de um organismo é o lugar onde ele vive ou aonde a gente pode ir, né, para encontrar ele. Então, habitat remete ao espaço físico, aonde a gente vai poder encontrar aquele organismo. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o nosso amiguinho lobo-guará, que é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, no Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do cerrado. Então, este é o habitat do lobo-guará. Um outro exemplo de organismo e habitat é o elefante marinho. Ele é um mamífero que pertence à família das focas. Eles ganham esse nome pelo seu tamanho grande e pelo fato dos machos possuírem um focinho inflável, semelhante a uma tromba. Essa estrutura serve para intimidar os outros machos na época da reprodução. Existem duas espécies de elefante marinho: a do elefante marinho do norte e a do sul. A do norte é encontrada principalmente nas ilhas costeiras da Califórnia, nos Estados Unidos, chegando até o México. E do elefante marinho do sul nas regiões próximas à Antártica. Então, esses são os habitats dos elefantes marinhos. E o nicho ecológico, ele não inclui apenas o espaço físico, mas também o nicho ecológico, ele também apresenta o papel funcional desse organismo na comunidade, a sua posição trófica, por exemplo, e a sua posição nos gradientes ambientais de temperatura, umidade, pH, solo e outras condições necessárias para a sua existência, tá? E a gente pode desmembrar o nicho ecológico como o nicho espacial, quando você fala só do habitat, nicho trófico, quando a gente fala só da posição na cadeia trófica, e o nicho multidimensional ou hipervolumétrico, quando a gente fala de todos esses fatores, todas essas necessidades de cada organismo para ele poder estar naquele determinado local, tá? Então, o conceito de nicho, ele é mais útil e quantitativamente mais aplicável em termos de diferenças entre as espécies, ou da mesma espécie em dois locais, ou sazonalidade, por exemplo, a mesma espécie estando em duas áreas diferentes, como que é o nicho dela, né? Quais são as necessidades dela para ela poder estar ali. E as dimensões mais quantificadas são amplitude do nicho e sobreposição do nicho com as espécies vizinhas, tá? Então vamos dar um exemplo agora, vamos voltar para o exemplo do nosso amiguinho lobo-guará, tá? Então eu vou apresentar para vocês agora alguns aspectos do nicho ecológico do lobo-guará. Eu já disse para vocês sobre o habitat dele, né? Ele é endêmico da América do Sul, em savanas e cerrado. Ele é um animal crepuscular, mas essa atividade dele, ela é mediada mediante a umidade relativa do ar e temperatura, tá? O pico da atividade dele é entre as 8 e 10 da manhã e 8 e 10 da noite, mas dependendo se for um dia muito nublado, ele pode estender a sua atividade para todo o dia, tá? Ele possui hábitos solitários, é territorialista.
A área de vida dele varia de 40 a 123 quilômetros quadrados. Ele faz o seu forrageamento em campos abertos e descansa em campos fechados, em matas ciliares. A sua dieta, ele é generalista, onívoro, tá? E é dispersor de sementes. Então, assim, aqui são alguns aspectos do seu nicho ecológico, tá? As necessidades dele. Pode ver que entrou aqui, ó, o nicho trófico, que é a dieta, e o nicho espacial, que é o habitat dele, né? Então, agora, já que ficou claro o que é habitat e o que é nicho, vamos falar um pouquinho sobre guildas. São grupos de espécies com papéis e dimensões de nichos comparáveis dentro da comunidade. Tá? Nós temos aqui uma gravura apresentando para vocês o que seria, né? Nós temos aqui um círculo vermelho que representa os recursos, um verde que representa a geografia e um azul que representa a filogenia. Então, guilda é um grupo de espécies não necessariamente relacionadas, ou seja, não necessariamente da mesma espécie, filogeneticamente falando, que exploram os recursos bióticos e abióticos de forma similar. Tá aqui, então pode ser da mesma espécie, pode ser indivíduos, né? Espécies filogeneticamente ligadas, relacionadas ou não, que exploram os mesmos recursos, tá? Essa definição de guilda foi pensada, postulada por Ruth em 1967. E tem também uma definição um pouco mais pontual, que é da guilda local, que é um grupo de espécies que dividem recursos comuns e ocorrem na mesma comunidade. Tá? Então, já é um pouco mais restrito quando a gente vai fazer um estudo sobre uma guilda local. A gente está falando de uma comunidade em uma determinada área geográfica. Tá? O termo guilda frequentemente é usado para grupos ou agrupamentos de espécies que têm papéis semelhantes ou comparáveis na comunidade, tá? É uma unidade conveniente para estudos das interações entre as espécies, mas ela pode ser tratada como uma unidade funcional nas análises de comunidade, tornando assim desnecessário considerar cada espécie como uma entidade separada. Normalmente, quando a gente fala de estudo de guildas, a gente está falando de um grupo de espécies e não cada espécie. E um exemplo de guilda são os insetos que se alimentam de néctar. Os caramujos vivendo na serrapilheira do solo de uma floresta, ou então as trepadeiras subindo no dossel da floresta, são exemplos de guilda, tá? Voltando um pouco sobre o termo nicho, eles são difíceis mesmo de definir e de quantificar. Eu vou apresentar para vocês agora um histórico das definições que os ecólogos postularam de nicho, para a palavra nicho, né? Esse termo. O primeiro que postulou foi Joseph Grinnell, em 1917. Ele usou a palavra nicho para significar o conceito final de unidade de distribuição, dentro da qual cada espécie é mantida por suas limitações estruturais e instintivas. E nenhum par de espécies no mesmo território geral pode ocupar por muito tempo o mesmo nicho ecológico. Então, dessa forma, para ele, a ideia de nicho era principalmente em termos de microhabitat, o que é hoje chamado de nicho espacial, né? E para Charles Elton foi definido o nicho como status funcional de um organismo em sua comunidade, tá? Em razão da grande influência dele no pensamento ecológico, foi aceito de modo geral que nicho não é de modo algum sinônimo de habitat, tá? Então essa definição dele de status funcional de um organismo em sua comunidade, então foi o que hoje a gente chama de nicho trófico. E Hutchinson, em 1957, sugeriu que o nicho seria um espaço multidimensional
dentro do qual o ambiente permite a um indivíduo ou uma espécie sobreviver indefinidamente. É aquilo que a gente utiliza até hoje, essa definição, né? De um espaço n-dimensional, ele tem várias dimensões, como foi dito no início dessa aula. São todas as necessidades que uma determinada espécie tem para poder permanecer num local, tá? O nicho de Hutchinson pode ser designado como nicho multidimensional ou hipervolumétrico, e ele pode ser medido e manipulado matematicamente por um modelo matemático que ele desenvolveu. Tá? E em 1965 ele também distinguiu entre o nicho fundamental, definido como o hipervolume abstrato habitato, o máximo quando a espécie não é restrita pela competição ou outra interação biótica limitante. Então, o nicho fundamental seria todas as necessidades de uma espécie se ela estivesse sozinha naquele ambiente, não tivesse que competir com nenhuma outra espécie. E o nicho realizado é o menor hipervolume ocupado sob restrições bióticas particulares, ou seja, o nicho realizado é o nicho de uma espécie quando existem competições com outras espécies. Então existe como se um estreitamento de nicho, né? Porque existe uma competição pelos recursos disponíveis, tá? E Roberto MacArthur, em 1958, nessa mesma linha de estudos de nichos ecológicos, ele comparou os nichos de 5 espécies de roxinóis na América. Todas essas espécies se reproduziam no mesmo macrohabitat, que era uma floresta de abetos, e todas se alimentavam de insetos. Mas o que elas faziam? Elas forrageavam e nidificavam em diferentes partes das árvores, como vocês podem ver aqui nessa gravura, tá? E dessa forma, ocupando diferentes amplitudes das árvores, de diferentes áreas das árvores, mais no topo, mais embaixo, mais na parte média, eles conseguiam ter um compartilhamento de recursos, né? Então ele construiu, a partir desse estudo dele, ele construiu um modelo matemático para calcular a interação entre cada espécie e com as demais espécies. Dessa forma, os nichos de espécies semelhantes associadas no mesmo habitat podem ser comparados com precisão quando apenas algumas medidas significantes do ponto de vista estão envolvidas. Nesse caso, é o forrageamento e a nidificação, tá? E o que isso mostrou, né? Trouxe que o compartilhamento de recursos, ele acaba permitindo a coexistência. As espécies que coexistem diferem em algum aspecto do seu estilo de vida. E aí traz de novo o conceito do hipervolume de N dimensões de cada espécie, que é o conceito do nicho ecológico de Hutchinson. E agora vamos falar um pouquinho nessa mesma linha de nicho, né? Falar um pouquinho sobre equivalentes ecológicos. O que significa equivalente ecológico? São as espécies que ocupam o mesmo nicho em diferentes regiões geográficas, tá? Em diferentes continentes, diferentes oceanos, mas elas ocupam o mesmo nicho ecológico. Essas espécies são denominadas equivalentes ecológicos, tá? A composição das espécies da comunidade difere bastante em regiões de distintas floras e faunas, mas todos os ecossistemas similares, cujas condições físicas sejam semelhantes, eles desenvolvem nichos funcionais equivalentes, independentes da localização geográfica. Então, dessa forma, vai existir espécies que desempenhem o mesmo, que ocupem, né, o mesmo nicho ecológico em locais diferentes. E agora eu vou apresentar para vocês uma tabela de aves do campo do Kansas e do Chile que são ecologicamente equivalentes. Vocês podem ver que nós temos 3 pares de espécies, o pedro-celouro e o milico, o pedro-celouro no Kansas, o milico no Chile.
Nós temos o tico-tico gafanhoto no Kansas, o canário da terra no Chile, e a cotovia cornuda no Kansas e a petinha chilena no Chile. Em cada um dos campos, ou seja, o Kansas e o Chile, as 3 espécies diferem em nichos alimentares. Ó. Essa petinha chilena, o canário da terra e o milico, eles diferem lá no Chile de nichos alimentares. Como a gente pode ver também no tamanho do corpo delas e na largura do bico. Mas cada par eles são equivalentes porque eles utilizam nichos, eles apresentam nichos ecológicos semelhantes nessas áreas do Kansas e do Chile. Vou apresentar aqui para vocês o Pedro Celouro do Kansas e o milico no Chile. Eles têm o tamanho similar, a largura do bico também e a razão entre o comprimento e a profundidade do bico. Então, eles têm nichos ecológicos semelhantes em áreas diferentes. Então, são ecologicamente equivalentes essas espécies. O tico-tico gafanhoto e o canário da terra também. Eles apresentam o tamanho do corpo e do bico similar e são equivalentes ecológicos. E a cotovia cornuda e a petinha chilena também são equivalentes ecológicos. Bom, vamos ficando por aqui e não esqueçam de dar uma olhadinha na lista do Quizlet da atividade 2 do bloco teórico.